Ela é jornalista, já escreveu 2 livros e agora lança mais um, que trata-se de uma história em quadrinhos que conta um pouco da sua experiência durante a infância, né? Ela sofreu bullying e agora divide essa experiência com as demais pessoas. Essa é a Vanessa Banks, que está Olá, aqui. Tudo bem, Vanessa? tudo e você? Olha só, eu queria que você nos contasse um pouco como começou essas brincadeirinhas de mau gosto e essas humilhações durante a sua infância. Então, quando eu tinha 10 anos, eu percebi que eu não conseguia tirar notas boas. Pelo contrário, quanto mais eu tentava estudar, tirava notas mais baixas. E os meus colegas começaram a criar uma resistência, não queriam andar comigo. Então, eu percebi que tinha alguma coisa de errado, mais ou menos nessa época. O tempo passou e eu lembro que quando eu tinha lá meus 14 anos, muita gente não queria andar comigo dizendo burrice é contagiosa e tal, olha ali é burrona. Então, realmente, foi aos 10 anos que começaram as brincadeiras. Quando você começou a perceber que precisava de ajuda? Foi aos 14 anos. Eu lembro que um dia eu estava desenhando durante a sala de aula, o professor de matemática estava tentando explicar alguns conteúdos que não entravam na minha cabeça de jeito nenhum e eu estava desenhando. Até que ele me pegou desenhando, mostrou para a turma toda e falou: olha que vergonha, nossa, você vai ser o que da vida? Eu falei: eu vou ser desenhista. E ele falou: não, no máximo você vai ser uma cartazista de supermercado. Isso me marcou muito. E eu cheguei em casa chorando e meus pais: nossa, mas o que aconteceu? Falei: meu professor me humilhou. Ele disse que eu nunca vou ser desenhista e, sei lá, eu não vou ser nada na vida, então. Meus pais falaram: não, vamos te levar numa psicóloga. Foi aí que foi virada na minha vida. Meus pais que tiveram essa sábia decisão de me levar para uma psicóloga. Quando eu fui nessa psicóloga aos 14 anos, eu cheguei lá e ela perguntou: por que você está aqui? O que aconteceu? E eu falei: eu estou aqui porque eu sou burra. Ela começou a rir e falou: não, então vamos conversar, vou fazer um testezinho contigo para ver o nível da tua burrice, ou se tu tem salvação. Então tá, vamos lá. E eu fiquei mais ou menos um mês frequentando aquele consultório, fazendo testes, desenhos, juntando pecinha, fazendo contas, escrevendo textos. Até que um dia ela chegou para mim e falou: você está diagnosticada com TDAH, você tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, mas isso não é uma doença, é uma forma diferente que o seu cérebro trabalha. Então, a partir daí, ela não me receitou nenhum remédio, ela só me deu ensinou alguns toquezinhos assim de como que eu poderia aumentar minhas notas. Então, foi a partir daí que eu comecei a aumentar as notas e eu comecei a entender o que é sofrer bullying e como lidar com isso. Então foi a partir dessa visita na psicóloga mesmo. Vanessa, você descobriu a faculdade de jornalismo, né? E a partir daí você começou a compartilhar as suas ideias. Como foi para você cursar uma faculdade de jornalismo e poder compartilhar isso com as pessoas? Então, eu sinto que quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a estudar a questão do texto e da interpretação e da expressão, eu me encontrei completamente. É como se eu conseguisse finalmente respirar e conseguir me expressar, porque eu tenho alguns problemas em me expressar verbalmente, até por conta do TDAH, que eu me perco muito nas minhas ideias, mas com o texto, para mim, é onde eu me sinto realmente à vontade. Então foi como se eu conseguisse finalmente me sentir livre e feliz. Essa questão de eu resolver fazer uma história em quadrinhos, eu precisei estudar muito a questão do roteiro da história em quadrinhos. Eu também me encontrei completamente nessa questão. Realmente eu me sinto muito exposta para escrever. Você tem que realmente botar para o leitor tudo que está dentro de você. Isso realmente não é fácil, é um pouquinho dolorido, mas nossa, é a melhor sensação que tem. Além do seu blog, além dos livros que você já escreveu, da história em quadrinho que você lança agora, você também circula pelas escolas de Santa Catarina, dividindo a sua experiência com outras crianças e professores. Essa experiência tem sido muito válida? Como tem sido a recepção? Então, eu comecei faz 2 anos a visitar as escolas, sempre de modo gratuito, para conversar um pouquinho sobre meus livros. Sempre falava sobre bullying e eu percebi que realmente os estudantes queriam ouvir sobre bullying, porque isso ainda é um machucado nas pessoas, nas escolas, ainda dói nas pessoas. Então, toda vez que eu enfrento uma sala de aula, que eu começo a falar, essas coisas que foram tão doloridas para mim, eu sempre me emociono e eu sinto que eu consigo tocar as pessoas, porque elas depois vêm falar comigo, querem falar das suas próprias histórias, querem conhecer melhor o meu trabalho. Então é sempre emocionante e está valendo muito a pena, porque o retorno que eu tenho é de pessoas que se identificam e que pensam: nossa, ela superou e hoje ela está feliz, então eu também posso. E isso não tem preço.